Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo de número 6, versículo 11 e o versículo 12 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos ler comigo, por gentileza, o versículo 12. 1, 2, 3 e... Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem diz amém? Meus irmãos, como falamos, o título do nosso estudo é falando sobre vencendo os obstáculos da vida, rumo ao céu. Nós anteriormente falamos de que todo aquele que enfrenta uma jornada, participa de um campeonato ou abraça grandes desafios, sempre terão que enfrentar e superar e vencer obstáculos em todas as áreas da vida. Nós citamos aqui, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala da dinâmica de um atleta no seu ofício para vencer os obstáculos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Também falamos aqui de que o apóstolo Paulo ele diz que os embaraços da vida são obstáculos para os que querem vencer. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então, o nosso segundo obstáculo para chegarmos ao céu é Satanás e os seus demônios. Eu vou repetir. O nosso segundo obstáculo é Satanás, os seus demônios. São o nosso segundo obstáculo. O nosso primeiro obstáculo é o mundo com o seu sistema anticristão. E o nosso segundo obstáculo é o adversário e os seus demônios. Então, o apóstolo Paulo ele fala de que nós temos que mantermos firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra cilada, ela vem do sentido de ação de surpreender o inimigo ou a sua caça. A palavra cilada, ela vem com a intenção de ação de surpreender o inimigo ou a sua caça. Então, para o adversário, nós somos inimigo dele e nós somos a sua caça. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós devemos ser vigilantes e ser sóbrios, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então isso nos dá a entender que nós somos, para o adversário, como presas. Então, a todo instante, diurnamente, 24 horas, ele está sempre às estreitas, buscando uma brecha, buscando uma oportunidade para tragar aqueles que não estiverem atentos, aqueles que não estiverem na vigilância. Quem diz amém por isto? A mesma palavra cilada traz o sentido de lugar encoberto, junto ao caminho, onde se fica de tocaia para pegar sua caça ou a sua presa. E não é assim. O adversário, ele cria um lugar encoberto,
junto ao caminho. Nós estamos caminhando rumo ao céu de glória. E nesta caminhada tem os seus obstáculos. E dentre esses obstáculos tem as armadilhas do adversário. Ora, nós vamos ver com os nossos olhos naturais as armadilhas do adversário. Ora, nós não vamos ver, porque as armadilhas ele pode também utilizar no quesito espiritual. A única forma de nós vermos no quesito espiritual é tendo uma vida regrada na oração, é tendo uma vida regrada na palavra, é tendo uma vida regrada na obediência, porque Deus fala através da oração, Deus fala através da palavra, e Deus fala também com aqueles que são obedientes. Vou repetir mais uma vez. Deus fala também na oração. Deus fala através da sua palavra. E Deus fala também para aqueles que são obedientes. Se tu estás na oração, Deus fala, revelando aonde está o perigo. Se tu vive uma vida de leitura da palavra, Deus fala, revelando onde está o perigo. E se tu vive em uma vida de obediência, andando nos preceitos na vontade do Senhor, Deus também fala, mostrando aonde está o perigo. Diz a teu irmão que está do teu lado: estás numa vida de oração, estás numa vida de leitura da palavra, estás numa vida de obediência. Então, se tu estás nessas três condições, Deus vai continuar falando, Deus vai continuar falando, Deus vai continuar mostrando aonde está o perigo no meio do caminho da tua jornada. Tem perigos que a gente não vê. Tem perigos que a gente vê. Mas tem perigos que a gente não vê. Mas Deus sempre nos dará o livramento. Deus sempre nos dará o livramento. Preste atenção. Lúcifer foi um anjo querubim de alta patente no âmbito angelical. Abra sua Bíblia aí. Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo de número 28. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Ezequiel 28, versículo de número 14, diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Perceba de que aqui se menciona acerca de Lúcifer, de Satanás, que outrora era um anjo, um querubim ungido. Ele tinha uma patente elevada no que diz respeito no âmbito angelical. Então ele não era qualquer anjo. Ele tinha essa hierarquia elevada, dada, confiada pelo Senhor. Então observe de que ele era um ser angelical e que, por conta da sua rebeldia diante de Deus, ele perde tudo aquilo que Deus tinha lhe confiado. Ele agora não está mais, ele é expulso, ele é banido. Então, era um ser angelical experiente no que diz respeito à autoridade. Então aqui a gente já começa a observar um dos perigos que Satanás se aproveita para tentar derrubar o homem. Dentre esse obstáculo, que é o adversário das nossas almas e os seus demônios, um dos que ele usa, um dos argumentos, uma das ferramentas que ele utiliza para destruir o cristão, para destruir o homem, é sobre a questão da autoridade. Então, em relação ao nível de autoridade terrena, ele é especialista em quê? Em embriagar o coração do homem e fazer o homem achar que o poder emana dele e não de Deus. O adversário, irmão, vai fazer de tudo para tentar colocar, escuta aqui, para tentar colocar no coração do homem de que a autoridade emana do homem e não de Deus.
É o que o adversário, ele sempre tenta fazer. Se a gente olhar ao curso da vida, a uma história, aos anéis da história, nós vamos ver de que homens que se levantaram durante toda a narrativa da história da vida, eles entenderam de que a autoridade que eles tinham não provinha de Deus, mas provinha deles. Eram literalmente deles, na concepção e na visão deles. Daí então esses homens fizeram atrocidades. Esses homens se levantaram contra os inocentes, matando, judiando, destruindo, humilhando e fazendo coisas horrendas, porque no entendimento deles a autoridade não vinha de Deus, mas a autoridade era constituída e legalizada por eles mesmos. Quando nós olhamos para João, no capítulo de número 19, nós vamos ver o próprio Jesus dando aqui uma receita para aquele homem de autoridade. Quem era este homem de autoridade que Jesus agora se reporta, que Jesus agora fala? Era Pilatos. Pilatos era um homem de alta autoridade, terrenamente falando. E ele agora vai fazer algo com Jesus, que Jesus agora replica a sua fala e lhe dá uma receita. Veja o que aqui acontece. Versículo de número 11, em João, no capítulo 19, versículo 11. O texto diz assim: respondeu Jesus, respondeu o quê? Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus estava falando aqui de que a autoridade que estava sobre Pilatos não foi de Pilatos, não emanou de Pilatos. Pilatos não tinha nenhuma autoridade que não viesse do céu. Por que isto? Versículo 10 diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Aleluia! Pilatos achava que o poder emanava dele. Pilatos achava que o poder estava produzindo, estava saindo, estava nascendo dele. Mas Jesus traz uma receita básica para Pilatos. Jesus traz agora um lembrete para Pilatos. Jesus olha sereno, manso, tranquilo, porque o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, ele é assim, ele não perde o controle, ele não perde o equilíbrio. Os homens da terra perdem, mas Jesus não perde o controle. Jesus está sempre no controle. Vou dizer mais uma vez: Jesus está sempre no controle. E agora Jesus diz: olha, nenhum poder é te dado que não venha do alto. O que tu estás fazendo não é da tua vontade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o que tu estás fazendo está dentro do plano de Deus, está dentro do plano do Pai, é a vontade do Pai. E aí já vai um recado para aqueles que se acham que têm o poder. Eles não têm nada, eles não sabem de nada. Quem tem o poder é Deus, quem tem o poder é Deus, quem tem o poder é Deus. O homem não faz nada que Deus não autorize, que Deus não permita. Tudo é permissão de Deus. O que acontece, o que não acontece, o que vai acontecer é permissão de Deus. Então fica tranquila, fica tranquilo, porque a tua vida está na palma da mão de Deus. Se alguém diz que vai fazer, eu tenho uma notícia para te dar, e uma notícia boa. É mentira, porque só vai fazer se Deus quiser. Só vai fazer se Deus quiser. Só vai fazer se Deus quiser. Só quem crê, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. O poder não é do homem, o poder é de Deus.
Mas a gente precisa entender e ter o cuidado que o adversário vai fazer de tudo para querer embriagar os corações e mostrar que o homem tem autoridade de alguma coisa. E o homem não tem autoridade de nada. O homem não tem autoridade de nada, se não for vinda do alto. O Senhor mostrou a um rei que ele não podia fazer nada sem que viesse do alto. Nabucodonosor se achou grande, se achou que ele era o tal, se achou que ele tinha autoridade, se achou que ele tinha o poder, e Deus fez ele comer capim. Quando o homem se acha grande, Deus abate. Quando o homem se acha grande, Deus abate. Quando o homem se acha grande, Deus abate. Eu vou dizer de novo. Quando o homem se acha grande, Deus abate. Deus ainda abate a árvore alta, a árvore grande, Deus ainda abate. E a árvore pequena, Deus ainda exalta. Fica tranquilo. Se alguém está se achando grande, Deus vai abater. Se alguém está achando imponente, poderoso, Deus vai abater. Porque grande aqui é só Jesus. 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 Na tua casa, o grande é Jesus. No teu trabalho, o grande é Jesus. Na tua vida, o grande é Jesus. Na tua parentela, o grande é Jesus. Na tua rua, o grande é Jesus. Não tem ninguém grande lá. Grande é Jesus. Não tem ninguém grande lá no teu trabalho. Grande é Jesus. Não tem ninguém grande lá na tua parentela. Grande é Jesus. Grande é Jesus. Grande é Jesus. Lúcifer era um ser angelical formoso. E aí é outro perigo. Por que outro perigo? Porque a vaidade que descentraliza a beleza e a formosura de Cristo e centraliza no homem é uma armadilha mortal que Satanás preparou para o homem cair. Ele era um ser angelical formoso. Veja aí Efésios ainda, Ezequiel ainda, capítulo de número 28. Ele era um ser angelical formoso. Capítulo 28, versículo 12, assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. É claro que a mensagem aqui, ela está falando do rei de Tiro, mas no desfecho, na continuidade do texto, vai se referir a um âmbito espiritual e se aplica para Satanás, para a sua queda, mostrando que antes da sua queda ele era formoso, ele tinha uma beleza. E veja o que é que o texto continua dizendo, versículo 13: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparadas. Aí o texto continua dizendo, versículo 15 assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então veja de que ele era formoso, ele era perfeito. Deus fez ele formoso, Deus fez ele perfeito. Então, por conta disso, ele traz consigo uma semente maligna. E que semente maligna é essa? É a vaidade,
e uma vaidade descentralizada da beleza e da formosura de Cristo, e tentando centralizar o homem, para que o homem entre nessa armadilha demoníaca, nessa armadilha mortal, e o homem venha cair, o homem venha à morte espiritual. Provérbios, capítulo de número 27, olha o que é que o texto diz, e isso é um alerta para nós. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Veja o que diz aí Provérbios 27 e o versículo de número 21, diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Eu vou repetir a leitura. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. O que era o crisol e o que era o forno? O crisol era um instrumento aonde se colocava a prata, e ela levava alta temperatura. Preste aqui atenção. Nessa alta temperatura que a prata levava, quanto mais a temperatura era elevada, mais a prata ficava refinada. E a impureza que estava na prata era dissolvida, era tirada, era removida. E ficava somente agora a prata, para saber que quando a prata estava boa, logo olhava-se para a prata e via-se o reflexo, era sinônimo de que a prata já estava pronta. O ouro, da mesma forma, era levado para o fogo, para o forno, e levava uma alta temperatura, e isso tirava as impurezas e trazia a pureza do ouro. E agora o escritor vai dizer que da mesma forma que a prata e o ouro era provado no fogo, o homem também é provado nos louvores. Por quê? Porque os louvores para o homem vai revelar a sua verdadeira essência. Se ele é humilde ou se ele está com a vaidade no seu coração. Por isso, irmãos, e eu quero abrir parênteses aqui, e até mesmo o próprio pregador diz assim: aplauda ao Senhor nesse momento, e todos aplaudem. Coração é um lugar que nenhum ser humano anda. Só quem esquadrinha os corações é Deus. O perigo está aí. As palmas, os aplausos, pode ser até inocente de quem está aplaudindo, mas o efeito sonoro para os ouvidos de quem está ouvindo, de quem está ministrando a palavra, pode ir para o coração como uma vaidade e massagear o ego e dizer: eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor cantor, eu sou o melhor tudo. A glória tem que estar na vertical. A glória não pode ser para o homem, a glória tem que ser para Deus. A glória não pode ser para o homem, a glória tem que ser para Deus. Então esse obstáculo é destruído, o adversário perde, porque a glória nunca vai ser para o homem, vai ser para Deus. Quem veio a glorificar o nome do Senhor? Então glorifica Ele, vai. É glória para o Senhor, é glória para o Senhor, é glória para o Senhor. A glória não pode ser para o homem. O homem sem Deus não é nada. Eu aprendi de que quando sobe no púlpito para ministrar ou para cantar, o coração deve estar acelerado. Deve ter aquele friozinho na barriga. Deve ter aquela distonia nas mãos da ansiedade. Não a ansiedade de pregar, mas a ansiedade no sentido da incapacidade humanamente falando. E na dependência de Deus para trazer uma palavra, para louvar e o nome dele ser glorificado. No dia que o homem subir para cantar, para pregar, e ele não sentir o frio na barriga, e ele não ter aquele escalafrio, e ele não ter uma distonia na mão,
nem o coração ficar acelerado, nem ele clamar pelo Senhor para ter misericórdia dele, ele já está com a vaidade no coração. O adversário já minou o coração. O adversário já embriagou o coração. Aquele obstáculo ele não venceu. Ele foi vencido pelo obstáculo da vaidade. Mas o sangue de Jesus tem poder. Porque aqui eu estou ministrando para pessoas humildes que têm o coração quebrantado e debruçado para aquele que é, para aquele que pode, para aquele que faz, para aquele que está no controle. Quem ele é? Jesus. Quem ele é? Jesus. A honra, a glória, o louvor é para ele, é para ele, é para ele, é para ele. É somente para Jesus. Somente para ele. Diga amém. Lúcifer ele foi o guardião da originalidade do jardim perfeito de Deus e regente celestial. Ainda Ezequiel 28, versículo 13. Ele também foi puro, sem maldade. Ainda Ezequiel 28, e o versículo 15. Ele era inteligente, persuasivo e estrategista. Versículo 16. E a gente tem que entender que há possíveis 3 coisas que devemos ter cuidado com esse obstáculo, que é o adversário e os seus demônios. Primeiro, ninguém se intitule tão inteligente diante de todos, pois pode cair na cilada do adversário, no laço da soberba, das vantagens e das desonestidades diante de Deus e diante dos homens. Ninguém se acha tão inteligente diante de todos. Quando alguém se acha inteligentíssimo, mais do que tudo, eu estou falando no sentido de querer tirar proveito. Ele já está caindo no laço do adversário. Ele já está caindo no laço do adversário. Porque a Bíblia fala da sabedoria e fala da inteligência. No quesito de ter esse paralelismo. A sabedoria vem do alto. E ele vai mostrar de que a inteligência ela é carnal, terrena, mas no que diz respeito para o homem querer tirar proveito, tirar vantagem. Na nossa linguagem nordestina, malicioso, oportunista. E essas coisas não provêm de Deus. Essas coisas não provêm do Senhor. Essas coisas provêm do inimigo. Veja aí, Atos, capítulo de número 5. Abra por gentileza a sua Bíblia. Atos, capítulo de número 5. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Atos, capítulo número 5. Atos, capítulo número 5. Versículo 1 diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Ou seja, os dois eram coniventes, estavam juntos. Olha o que o texto diz. E levando uma parte, a depositou aos pés dos discípulos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e reteves parte do preço da herdade? Veja o que é que Pedro vai dizer. Por que encheu Satanás o teu coração?
uma inteligência maliciosa para querer tirar proveito, para querer enganar. Olha para cá. Se alguém agiu de má fé com você, se alguém deu uma de espertinho, se alguém deu um de inteligente e quis dar uma volta, e quis dar um balão, como diz, né? Para querer tirar proveito. Se preocupe não. Deus viu que Satanás encheu o coração desta pessoa e a cobrança de Deus virá. Deus não toma o culpado por inocente. Deus ainda chama a prestação de conta. Tudo que o homem plantar, também ceifará. Se alguém aí fora pensa que vai estar enganando, que vai estar dando drible no povo de Deus, está muito redondamente enganado. Você tem dono, eu tenho dono, nós temos dono. E se alguém age de malícia, se alguém age de má fé, pode me enganar, pode te enganar, pode até nos enganar, mas não engana a Deus. Deus ainda cobra, Deus ainda chama a prestação de conta, Deus ainda chama a prestação de conta. Por isso que a gente tem que ter cuidado. O que é da gente é da gente. O que não é, não é. É querer só o que é meu e acabou-se. O que não é, não é. Não pode ter arrumadinho, dar voltas, querer fazer uma maquiagem aqui e outra ali. Não dá certo. No fim dá errado. Então se alguém está fazendo lá, fica na tua, fica tranquilo. Não fala nada. Deixa a pessoa fazer lá. Deixa eu fazer. A conta vai chegar. A conta vai chegar para quem estiver lá fazendo coisa errada e querendo tirar proveito seu, querendo ganhar às suas custas. Ah, pastor, mas eu estou sendo lesionado. Deixa. A conta vai chegar. E a conta de Deus não é pequena, não, é alta. A conta de Deus não é pequena, é alta. Deus ainda cobra. Ninguém se ache tão resistente na sua própria força, pois pode cair no laço do adversário. Ninguém pode, irmão, ter a supremacia da autorresistência. Eu sou resistente. Tu lembra de Sansão? A Bíblia diz de que Dalila ficou ali, ó, insistindo com Sansão. Mas me conta qual é o teu segredo? Me conta qual é a tua força? Da onde é que vem tua força? E Sansão dizia uma coisa, Sansão dizia outra, Sansão falava isso, falava aquilo, Sansão brincando com o pecado. A gente não pode brincar com o pecado. Não existe ninguém, ó, escuta isso aqui, irmão. Não existe ninguém forte se Deus não for a força dele. Não existe ninguém forte se Deus não for a força dele. A minha força não está no meu intelecto. A minha força não está na minha experiência de vida. A minha força não está no meu tempo de crente. Eu posso ter 50 anos de crente, eu posso ter 30 anos de crente. Se o Senhor não for comigo, eu estou fadado ao fracasso. A nossa força vem do Senhor. Diga comigo, a minha força vem do Senhor. Então a gente tem que ter cuidado. Davi pensou que por ser rei, ele tinha garantido
garantias de imunidade diante das situações que lhe vieram. O fato de Davi ser rei não lhe isentou da queda. O que fez a queda de Davi vir foi ele achar que por ele ser rei, ele era intocável. Olha, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, olhe para cá. A gente tem que ter muito cuidado de achar que porque somos crentes, somos intocáveis. Se nós não tivermos uma vida de vigilância, o inimigo nos derruba. Se a gente não tiver uma vida de vigilância, de cautela, o inimigo nos derruba. Nós não podemos associar e confiar, porque eu sou crente, então eu estou no Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz assim: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A carne é fraca. A carne é fraca. Se eu não andar de joelho, orando, se eu não andar meditando na palavra, se eu não andar jejuando, queimando esta carne, se eu não andar em vigilância, atento, sensível à voz de Deus, eu certamente cairei. Mas se eu andar de joelho, se eu andar pela palavra, se eu andar jejuando, mortificando a carne e vigilante, sensível, certamente não cairei. Por quê? Porque a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei na sua casa por longos dias. Se eu mantermos de pé firme na vontade de Deus, Ele dá livramento, Ele dá livramento, Ele dá livramento, Ele dá livramento, Ele dá livramento. Fica firme. Não se auto-subestime. Não se auto-avalie. O perigo da queda é o comodismo. Escuta, o perigo da queda é o automático. Sabe como é automático? Eu já sou crente raiz, enraizado. Não preciso orar. Não preciso ler mais a palavra. Eu conheço, já li várias vezes a Bíblia. Não preciso jejuar, porque eu sei o que é pecado, o que pode, o que não pode. Isso é o automático. E é aí aonde o adversário dá a rasteira. Porque ele coloca os pratos sem que a pessoa perceba. Ele vai colocando aquilo que a gente tem mais vulnerabilidade. Aquilo que a gente tem mais tendência a carne querer se inclinar. Porque antes de a gente servir a Jesus, a gente estava servindo ao mundo. E lá no mundo, a gente tinha uma tendência. A gente tinha uma inclinação mais para uma coisa, menos para outra. Aceitou a Cristo, o velho homem está sepultado, mas ele pode ressuscitar. O velho homem, ele sabe nadar e pode voltar para a antiga casa. Se a gente não vigiar, se a gente não tiver o cuidado, não entre no automático. Não entre no comodismo.
A vida cristã tem que ser todo dia buscando Jesus. Todo dia buscando Jesus. Assim como a gente se alimenta para o corpo não ficar fraco, também temos que nos alimentar espiritualmente para a alma não ficar fraca, para o espírito não ficar fraco. E como é que eu me alimento? Vindo para a igreja. Como é que eu me alimento? Lendo a palavra. Como eu me alimento? Orando. Como eu me alimento? Jejuando. Eu preciso ter uma vida regrada na presença do Senhor. Quanto mais perto de Deus eu tiver, mais distante do pecado eu fico. Quanto mais distante das coisas de Deus eu ficar, mais vulnerável ao pecado eu fico. Mais sensível para cair nas armadilhas do pecado eu fico. Então, é por isso que nós temos que estar sempre buscando a Deus. Vão dizer, para que a igreja? Tem que estar na igreja direto? Tem. Quando eu estudava, eu não tinha que estar na escola direto? Eu no trabalho, eu não tenho que estar no trabalho todo dia? Então tem culto, eu estou na igreja.